Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Nessa série de reflexões a respeito da nossa identidade em Cristo, estamos trabalhando o tema imovíveis, ou seja, permanecendo firmes. E hoje nosso tema é: você pode permanecer firme ao sofrer críticas. Romanos capítulo 8, versículo 33 nos diz assim: quem acusará alguma coisa aos escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Como você tem respondido às críticas, às repreensões e às acusações, muitas vezes falsas, podem revelar o quão fundamentado você está ou não em sua identidade em Cristo. O quanto você está blindado na batalha espiritual contra a sua identidade. Então, como você responde às críticas, repreensões e às acusações podem mostrar se você está ou não fundamentado em sua identidade em Cristo. Quando uma bomba verbal é jogada sobre você, como você reage? Você tenta lidar bem com as críticas ou você tem dificuldades? Você as aprecia como um bom professor ou você fica arrasado, arrasada? Você as ouve e aprende ou você se revolta e desmorona? Ou o seu dia acaba se alguém lhe disser algo negativo sobre você? Não precisa ser dessa forma. Todos nós estamos sujeitos a emprestar as nossas bocas para críticas e muitas vezes abuso verbal. Todos os grandes nomes das Escrituras foram fortemente criticados. José foi um deles. Moisés, Jó, Davi e Paulo sofreram também as críticas. Jesus, provavelmente mais do que todos eles, foi falsamente acusado e criticado por sua família. Seus seguidores eram inconstantes e seus inimigos eram ciumentos. Ele está fora de si, disse a sua própria família lá em Marcos 3:21. Este homem blasfema, dizia a elite religiosa repetidamente, como nós vemos em Mateus 9:3. Tu tens demônio, alguns gritavam para ele. João 7:20. E alguns falavam: este homem é comilão, é beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Durante a sua jornada até a cruz, os ataques apenas se intensificaram, porque muitas pessoas, uma grande multidão de pessoas, testemunharam falsamente contra ele. Nos diz lá em Marcos 14:56. Todos o condenaram como culpado da morte, sendo ele inocente. Então eles cuspiram na sua face, o espancaram, e outros esferiram com as palmas das suas mãos, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem te bateu? Mateus 26, 67 e 68. Os governantes ridicularizaram, dizendo: ele salvou os outros, salva-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. Temos aqui um padrão. Como crentes em Cristo, nós viemos de uma longa linhagem de vítimas de abuso verbal. Críticas, acusações falsas, continuam fazendo parte do cenário, muitas vezes, das nossas vidas. E devem ser esperados. Se eles perseguiram a mim, disse Jesus aos seus discípulos, como não perseguirão a vocês? João 15:20. Como nós devemos reagir quando alguém nos ataca, nos critica ou nos calunia? Esteja usando sempre a armadura. Trabalhe sempre com a verdade de Deus, o capacete do conhecimento da sua salvação. O inimigo sempre vai fazer com que você duvide do amor de Deus, da bondade de Deus e da salvação do Senhor para a sua vida.
O peitoral, ou seja, do estar bem com Deus, né? O couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da sua confiança, seja na palavra de Deus. É assim que a gente combate a mentira com a verdade. E a gente combate a injustiça fazendo justiça, não a nossa, mas sempre colocando nas mãos de Deus, porque Ele é o justo juiz e Jesus se tornou a justiça de Deus para nós. Descanse no amor de Deus, na graça de Deus e na aceitação do seu Pai. Seja rápido para ouvir, lento para responder e super lento para se enfurecer, diz Tiago 1,19. Faça sempre uma pausa antes de responder às críticas e às condenações. Filtre a sua resposta com a palavra de Deus. Lembre-se que você é abençoado, amado, escolhido, aceito e perdoado em Cristo. Se as palavras dos acusadores não forem verdadeiras, não se irrite. Levante seu escudo da fé. Bloqueie esses dardos inflamados e permaneça firme sem vacilar. Se o que eles dizem for verdade, você deve ouvir com humildade, aprender a crescer com isso, mas nunca questione a sua identidade nesse processo. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 9:8: repreenda um homem sábio e ele o amará. Fiéis são as feridas de um amigo. Muitas vezes Deus coloca amigos para nos mostrar verdades que muitas vezes nós não queremos reconhecer. Devemos filtrar as críticas, as acusações e repreensões através da peneira da palavra de Deus, verificando se elas podem revelar algum lugar em nossos corações onde pode estar se escondendo um orgulho ou algum erro ou algum mau hábito que nós estamos escondendo ou mimando em nossos corações. Pergunte se é uma crítica específica, se ela é genuína, mesmo uma autocrítica. Será que é verdadeiro? Então abrace a sua responsabilidade e arrependa-se daquilo que foi revelado, se isso for verdade. Agradeça a pessoa que o repreendeu e cresça com isso. Isso é humildade. Mas permaneça na sua identidade de filho amado de Deus, que não recorre mais ao mau humor, ao pecado ou à justiça própria para sentir-se melhor consigo mesmo. A palavra de Deus diz que se alguém te amaldiçoar, abençoe ele. Se alguém fala mal de você, que você fale bem dele. Então a palavra de Deus diz que nós devemos, se alguém te irrita, ame. Se alguém se posta como seu inimigo, ore por ele e o ame. Então, quando se trata de acusação falsa, a resposta apropriada não é fazer cara feia e ficar chateado, mas levantar o escudo da fé com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6:19. Faça como Jesus. Muitas vezes ele descansou em quem ele era e ele escolheu o silêncio como resposta. Ele sabia que aquelas acusações não o descreviam, então ele não os levava em consideração, não levava também para o lado pessoal. Ele não era distraído por essas pessoas, nem por suas palavras. Ele tinha uma missão. Sua nova identidade significa que você pode simplesmente levar cativo, como diz Paulo, todo o seu pensamento em obediência a Cristo. Supere isso. Fique firme, prossiga. Ouça os sábios e cresça. Se você continuar se lembrando de quem você é nele e deixar o seu Pai ser o seu defensor, então, independentemente de que os outros digam, você avançará mais forte, mais sábio, para a glória de Deus. Então, a importância da gente entender que quando nós estamos errados, nós não temos como nos justificar. Nós temos que pedir perdão. E quando nós estamos certos, por que se justificar? Né? A justiça é a justiça de Deus. Quando nós nos sentirmos ofendidos, magoados, feridos, Deus só tem algo para nos dizer. Perdoe a ofensa e lembre-se que neste mundo, a palavra de Deus diz que nós seremos odiados por causa do nome do Senhor.
Que o Senhor possa te abençoar e te ensinar. Se as críticas, se as acusações têm ferido você, eles podem se tornar um grande professor, ensinando você a perdoar e fazer diferente do que aquilo que tem feito com você. A palavra de Deus fala lá em Provérbios: não responda às tolices, para que não se torne tolo como esta pessoa. Não responda ao tolo segundo a sua estultícia, para que não se torne igual a ele. Então, Jesus nos ensina como nós devemos combater as críticas, as condenações e as acusações quando elas forem falsas contra a nossa vida. Mas quando elas são verdadeiras, nós devemos nos humilhar e nós devemos nos arrepender e pedir perdão. Que Deus abençoe você e até segunda-feira com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.